O tema de hoje, ele abre caminho para esse mês de consagração e o mover do Espírito para os nossos dias. E ele traz uma pergunta no título, para que você avalie hoje o seu compromisso com Deus. E esse tema é discípulo ou fã? Está na forma de uma pergunta. De que forma você tem seguido os passos de Jesus? Que você avalie hoje o seu compromisso com Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Discípulo ou fã? Nos dias de hoje, na verdade, muitos buscam a fama, não é verdade? As pessoas, as instituições, muitas vezes são medidas pela quantidade de fãs que possuem, pela quantidade de seguidores que possuem numa rede social, ou coisas assim. E por isso essa é uma preocupação de muitas pessoas nos nossos dias. Elas querem parecer bem diante dos outros, querem parecerem aceitas diante da sociedade, tendo muitos fãs, amigos ou seguidores. E as redes sociais acabaram impulsionando essas coisas e trouxeram uma nova cultura, uma nova forma das pessoas interagirem, se relacionarem. E muitos acabam seguindo a outros, seguindo instituições, seguindo uma página, mas na verdade muitas vezes o fazem por curiosidade ou por admiração. É certo que seguir alguém hoje em dia na internet, numa rede social, não implica em compromisso algum, não é assim? Mas se você olha nesse contexto das redes sociais, os fãs são valiosos, porque todo mundo conta a quantidade de seguidores, a quantidade de curtidas, a quantidade de visualizações. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para as Escrituras, você vai ver que a quantidade de seguidores emocionados, a popularidade, o número de fãs, nunca foi importante para Jesus, nunca foi o alvo do ministério de Jesus, mas pelo contrário, muitas vezes Jesus despedia as multidões. Muitas vezes quando Jesus estava cercado pelas multidões, ele simplesmente ia embora, porque Jesus nunca preocupou-se com os números, Jesus nunca preocupou-se com a popularidade, com o aplauso das multidões. Jesus sempre buscou um compromisso verdadeiro. Jesus sempre buscou um relacionamento profundo com aqueles a quem Ele chamou, com aqueles a quem Ele amou. Por isso, eu quero que você reflita nessa manhã, qual é a forma que você tem seguido Jesus? Há uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, que Ele tem feito para nós nesses dias. Nós passamos por esta questão há algumas semanas atrás. A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: quem eu sou para vocês? E é uma pergunta relevante para nós nos dias de hoje como a igreja, e eu quero que você reflita sobre isso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você está aqui nessa manhã assistindo um culto. Quem é Jesus para você? Qual relacionamento você tem com Jesus? Nós chegamos nesse culto, eu não sei se você prestou atenção nas coisas que nós estávamos cantando há pouco, na palavra que ouvimos na hora do ofertar. Qual é o seu relacionamento com Jesus? Quem Ele é de verdade para você? Você é um fã de Jesus? Aquele que o segue, mas que não tem muito compromisso. Você pode até usar uma camiseta escrito Jesus, mas não está disposto a pagar o preço para segui-lo de verdade. Ou como Pedro, você é um dos discípulos que pode olhar para Jesus e dizer: Jesus, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. E não dizer da boca para fora,
mas receber a revelação do Pai, a revelação de Deus, de que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o teu Salvador, deu a vida por você na cruz do Calvário, Ele é Deus, e mesmo assim se fez homem, veio morrer na cruz no meu e no teu lugar, e ao terceiro dia ressuscitou. Essa revelação precisa estar gravada no meu e no teu coração, para que a nossa natureza seja mudada. Assim como Pedro teve a sua natureza mudada, a revelação de quem Jesus é, do amor de Deus revelado na cruz do Calvário por nós, precisa gerar em nós uma mudança de natureza, uma mudança de identidade. Assim como Pedro teve o seu nome mudado, a nossa vida precisa ser transformada, para que possamos nos converter em um verdadeiro discípulo de Cristo, um verdadeiro cristão, que é aquele que é a imitação de Cristo, tanto no seu caráter, quanto na sua missão. Eu quero te convidar a ver comigo nessa manhã, um capítulo das Escrituras muito interessante, João capítulo 6, eu não sei se você está com a Bíblia aí, se você puder abrir a sua Bíblia, nesse capítulo, porque antes de lermos alguns versículos, eu queria que você analisasse comigo o contexto. Se você estiver no aplicativo, não tem problema, nós vamos ler a maioria dos versículos na versão NVI. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra, para que você visualize todo o capítulo, ou o aplicativo da Bíblia na versão NVI deve ter essas divisões. Muitas vezes nós tomamos um versículo ou outro da Bíblia, fora do contexto, nós entendemos a Bíblia muitas vezes parcialmente, porque tomamos um trecho, tomamos uma pequena amostra. Aqui esse capítulo tem trechos muito importantes, mas eu quero que você veja o contexto do capítulo, para você compreender o que de verdade aconteceu aqui. Se você abriu aí a sua Bíblia, você vai ver que a primeira coisa que você vai ver é o título, a primeira multiplicação dos pães. Não é isso que você tem aí na sua Bíblia? Jesus estava ali cercado de uma multidão, e a multidão o seguia, está escrito aqui no verso 2, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado. Jesus havia curado os enfermos, realizado muitos milagres, e uma multidão o cercou. E se você olha aqui na sequência, há algo muito interessante, que é um paralelo dos nossos dias. No verso 4 está escrito que estava próxima a festa judaica da Páscoa. Há um paralelo com os nossos dias. Estamos aqui a poucas semanas da Páscoa. Uma multidão cercou Jesus por causa dos milagres, por causa das curas que ele havia realizado. Aquela multidão no deserto tem fome, e o que vai acontecer aqui todos conhecem. Jesus vai multiplicar os pães e peixes e alimentar aquela multidão. A multidão vai ficar tão emocionada. Eles comeram de graça no deserto, comeram até ficarem satisfeitos, pães e peixes, que vão no final desse trecho se juntar para querer tomar e levantar Jesus como rei à força. A multidão disse: esse é verdadeiramente um profeta, ele nos alimentou no deserto. E então se juntaram para fazer Jesus rei à força. Mas se você olhar ali no versículo 15, Jesus, quando vê o alvoroço da multidão, ele se retira sozinho e vai para o monte. Jesus sai do meio daquela multidão que o aplaudia emocionada, e ele vai sozinho para o monte. Os discípulos pegam o barco e vão atravessar para outra margem. E ali Jesus vem encontrar os seus discípulos andando sobre as águas. Mais um sinal extraordinário Jesus realiza aqui. E a multidão, quando vê que Jesus não estava, que os discípulos tinham ido para outro lugar, eles vão atrás. Todos começam a pegar barcos, atravessam para outra margem e vão atrás de Jesus, por causa dos milagres. E quando eles chegam ali e encontram Jesus, Jesus começa um discurso, e aqui está o centro deste capítulo, o ensino. Jesus se apresenta como o pão da vida, e ele diz: olha,
vocês estão aqui por causa dos milagres, vocês nem entenderam o que esse milagre quer dizer. Vocês estão aqui porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Mas olha, não se preocupe tanto com o pão, porque amanhã você tem fome de novo. Eu tenho a vida eterna para dar para vocês. Eu sou o pão, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a bebida. Olha, vocês estão olhando para aquilo que é do homem, vocês estão olhando para o pão, para o milagre, para o dia de hoje, mas eu tenho para vocês a vida eterna. E ele começa então um ensino importante, chamando os discípulos, chamando aquela multidão de seguidores, a não serem somente fãs emocionados, mas a serem discípulos comprometidos, aqueles que têm uma aliança com Cristo. E ele começa a usar uma linguagem de aliança. E então no final, se você olhar ali o título no versículo 60, você vai ver que as pessoas começam a ir embora, e muitos discípulos abandonam Jesus naquele dia. As pessoas começam a ir embora, uma a uma. E o que aconteceu? Nós começamos esse capítulo com uma multidão apertando Jesus. A multidão aumenta ainda mais com a multiplicação dos pães e peixes. As pessoas estão seguindo Jesus por todo lado. E quando Jesus prega sobre o compromisso, sobre a aliança, as pessoas voltam atrás. No final do capítulo, da multidão que apertava Jesus, você vai ver que os 12 permaneceram ao lado dele. E Jesus olha, quando vê as pessoas indo embora, eu imagino a cara que os discípulos estavam olhando para Jesus, o que ele está fazendo? Jesus pergunta para eles também: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem se retirar? A porta está aberta. E então Pedro pula na frente dessa vez. Novamente ele tem uma declaração de fé: para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele confessa novamente a revelação que havia tido: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu tens a palavra de vida eterna, é aqui que nós vamos ficar. Querido, há um chamado de Deus para mim e para você nesse tempo. Agora reflita o que aconteceu aqui nesse capítulo que acabamos de olhar. 5.000 homens, uma multidão, se juntar as mulheres, velhos, crianças, que é calculado entre 20.000 a 30.000 pessoas, para no final do capítulo, praticamente os 12 permanecerem ao lado de Jesus. Jesus está chamando cada um de nós, Jesus está chamando os seus seguidores para um compromisso profundo, um compromisso de aliança. Diga para quem está ao seu lado: Jesus deseja firmar uma aliança com você. Ele não busca fãs, Ele não busca emocionados, Ele não busca seguidores como seguidores de uma rede social. Jesus chama os seus seguidores a uma aliança, a um compromisso de vida. E foi isso que fez com que as pessoas levantassem e fossem embora. Hoje, queridos, nós tomaremos do centro desse ensino de Jesus, um ensino importante para a nossa vida, neste dia, nessa semana. Eu quero que você leia comigo o versículo 35, João 6, versículo 35. Então Jesus declarou o quê? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. No versículo 51, você marca esse capítulo para você ler completo durante essa semana e meditar nele. No versículo 51, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Uau! Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, eu sou capaz de satisfazer a sua verdadeira necessidade, que é mais do que o que você precisa hoje,
que é mais do que matar sua fome, que é mais do que a cura física, que é mais do que um milagre que você pode ver hoje. Eu tenho poder para mudar a história da tua vida, mudar a tua natureza, te levar da morte para a vida eterna. Eu sou o pão que desceu do céu. No Antigo Testamento, os seus antepassados comeram o maná, o pão que desceu do céu, que era a provisão diária, mas eles morreram. Mas o que eu tenho para dar para vocês é muito maior. Há um paralelo entre esse capítulo e o Antigo Testamento, quando Moisés estava no deserto e o povo teve fome, e foi alimentado de forma sobrenatural. Mas Jesus está dizendo, eu tenho algo muito maior para dar para vocês. E Ele diz mais, o Espírito da vida, da carne nada se aproveita. Tudo que vocês estão buscando é um milagre para hoje. Tudo que vocês estão buscando é a sua própria satisfação. E muitos continuam buscando Jesus com essas motivações incorretas. O que Jesus pode me dar? Eu quero ouvir a palavra, eu quero uma oração, porque eu preciso disso, eu preciso da minha necessidade do agora ser suprida. Eles estavam preocupados com as coisas naturais, com o próprio estômago, com as necessidades de hoje. E Jesus está dizendo, eu tenho algo muito maior para dar para vocês. O Espírito da vida, a carne nada se aproveita. Eu estou lhe dando palavras que são espírito e vida. O que Jesus está dizendo aqui é, querido, volte seus olhos para a eternidade. Aquilo que dá a verdadeira satisfação. Eu estou pronto a mudar o destino eterno de vocês. Dar a vida eterna a todo o que crê. Creiam em mim, vocês não morrerão, ressuscitarão no último dia. O versículo 53, nós vamos ler agora do 53 ao 58, diz assim, acompanhem comigo com atenção. Jesus disse, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. O que Jesus estava querendo dizer? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Esse é o discurso que escandalizou as pessoas e fez com que a multidão fosse embora. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue. Parece algo muito estranho para nós. O que é isso? Só se vocês comerem de mim é que terão a vida eterna, permanecerão em mim. Quem come do pão volta a ter fome, mas se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, viverão para sempre. O que quer dizer isso? Jesus estava querendo levar aquelas pessoas além de uma visão materialista. Jesus estava querendo levar aquelas pessoas além da satisfação própria, além do pão para comer para hoje. O que Jesus quis dizer parece difícil para nós entendermos, mas na verdade Jesus estava usando uma linguagem comum daquela época das pessoas. Ele estava falando de um compromisso sagrado, um compromisso profundo. O que Jesus estava falando aqui, ele estava usando uma linguagem de uma aliança de sangue. Você já ouviu falar o que é uma aliança de sangue? É essa linguagem que Jesus está falando com aqueles homens. Vocês estão aqui por causa do pão, vocês estão aqui buscando um curandeiro, um milagreiro, mas o que eu tenho é algo muito mais profundo. E então Jesus propõe àqueles homens uma aliança de sangue. O que é isso? É o que ele estava para fazer na cruz do Calvário. Queridos,
Será que Jesus busca fãs? Tem algum sentido alguém ser um fã de Jesus? Jesus nunca buscou popularidade, mas Ele chamava as pessoas a um despertamento, a um compromisso de vida, a um relacionamento de amor, a um compromisso genuíno com Deus. Quando Jesus muitas vezes juntava as multidões, Ele falava por parábolas. E uma vez perguntaram: Jesus, por que você fala por parábolas? Jesus falava por parábolas para que aqueles curiosos, para que aqueles que estavam ali para prová-lo, para que aqueles que estavam ali com motivações incorretas não entendessem o que ele estava falando. Jesus falava por parábolas e depois explicava o significado para os seus discípulos, e muitos viam, mas não entendiam, mas não compreendiam, ouviam, mas não eram capazes de entender o que estavam ouvindo. Jesus falava por parábolas, muitas vezes, para que somente os discípulos pudessem compreender a verdade do Evangelho, das boas novas. Jesus não buscava fãs, Ele buscava discípulos, os que verdadeiramente desejavam e pagavam o preço para estar ao seu lado. Jesus buscava aqueles que o amavam, que estariam dispostos a reproduzir os seus ensinos. Quantos discípulos de Jesus vieram nessa manhã? Os fãs são aqueles que seguem sem compromisso, não é verdade? Você pode gostar de alguém, você pode curtir uma página, você pode ser fã de uma banda e depois você muda. O fã não requer um grande compromisso. Muitos dos fãs, eles são curiosos, são admiradores somente. Ele pode até comprar um ingresso, ele pode até comprar uma camiseta, ele pode até contribuir com algo, desde que não lhe custe muito. Esse é o fã, porque ele não é comprometido de verdade, ele não é parte. Ele pode até desprender de algo dele, desde que não lhe custe muito. Eles são emocionados, os fãs, não é assim? Um dia eles amam, outro dia eles odeiam. Se você lembrar de um fã de um time de futebol, quando ganha, ele diz: nós ganhamos. Quando perde, ele diz: eles perderam. Não é assim? Quando é campeão, ele diz: somos campeões. Quando perdem, eles perderam, está vendo? Os fãs são emocionados. Um dia amam, outro odeiam. Eles assistem, mas eles não são parte de verdade. Muitos dos fãs, se eles forem contrariados, suas expectativas não forem atendidas, eles vão embora. Agora preste atenção, lamentavelmente, é assim que muitos que se dizem cristãos se portam hoje. Não têm raízes, não têm compromisso verdadeiro com Cristo, assistem a uma programação. Eu ligo a minha televisão, ou me assento no auditório ao domingo. Eu posso até dar uma oferta ou contribuir, desde que não me faça falta, desde que não me custe muito. Muitos são entusiastas, gostam dos ensinos de Jesus, ouvem os ensinos de Jesus e a palavra de Deus e ficam contentes, concordam, mas não têm compromisso para obedecer, não têm compromisso em viver a palavra, não têm compromisso em seguir os ensinos de Jesus. Se emocionam quando ouvem a palavra, mas não têm relacionamento verdadeiro com Deus. São incapazes de ouvir a voz de Deus por si mesmos. Muitos buscam Jesus nas igrejas para ver um milagre, porque precisam de um milagre, ou pelo pão para comer. Buscam a Jesus buscando a sua própria satisfação. Estão em busca, como as multidões, de um milagreiro. Estão em busca de um curandeiro, de uma oração que possa mudar a sua vida instantaneamente. Estão em busca que as suas necessidades sejam supridas. Ei! Jesus disse: olha para o Espírito, porque da carne pouco se aproveita. Eu tenho palavras para você que são Espírito e vida. Essa mesma multidão que estava ali, comendo do pão que Jesus multiplicou, algum tempo depois estava gritando: crucifica-o. Jesus sabia da volatilidade das multidões, por isso ele escolheu fazer discípulos, por isso ele chamou os seus seguidores para um compromisso de aliança. Você está pronto a firmar uma aliança com Cristo?
Você está pronto a firmar uma aliança com Cristo? Jesus chamou aquela multidão a um compromisso de aliança. É isso que quer dizer: comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando Jesus usa essa linguagem, ele estava apontando para uma aliança de sangue. Ele estava falando de uma refeição que era feita num ritual da aliança de sangue. Não é canibalismo, não. Eles usavam o pão e usavam o cálice como símbolos. E se assentavam numa mesa, partiam o pão, tomavam o cálice, com vinho, um contrato era assinado e tudo se tornava comum entre aquelas pessoas. Uma aliança de sangue, o compromisso que Jesus está propondo é um pacto para toda a vida. Por isso ele tem esse nome, aliança de sangue, porque ele só termina com a morte. É um pacto para toda a vida que não pode ser quebrado. No tempo antigo era o mais sagrado e íntimo compromisso que poderia haver entre duas pessoas. É estranho para nós não temos essa cultura. Nós vivemos muitos anos depois no outro lado do mundo, mas era comum no Oriente, na Antiguidade. E a Bíblia usa essa linguagem desse compromisso de aliança, de uma aliança de sangue que compromete toda a vida. A Bíblia vai usar essa linguagem desde o começo até o fim, e é disso que Jesus está falando com aqueles homens. Esse foi o tipo de pacto que Jesus firmou na cruz, com o seu sangue sendo derramado, com o seu corpo sendo partido pela nossa redenção. Eles partiam o pão, tomavam do cálice, um animal era sacrificado, simbolizando que aquele pacto deveria valer por toda a vida. No caso de Jesus, ao invés de um cordeiro ser sacrificado, ele mesmo se entregou por nós. O seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado, e é disso que Jesus está falando com aqueles homens. Será que você pode entender, querido, o propósito de Deus para a tua vida nessa manhã? O tipo de compromisso que Jesus está se referindo aqui? As pessoas ficaram chocadas quando ouviram essas palavras. Elas viraram as costas e foram embora. Os que estavam atrás dos milagres, os curiosos, os que queriam somente o pão para comer. Muitas pessoas no meio daquela multidão buscavam Jesus, mas com as motivações erradas, motivações egoístas, porque elas não tinham a revelação de quem Jesus era. Elas não queriam esse tipo de compromisso. Elas viam em Jesus um mestre como os outros, um profeta, talvez um curandeiro ou um milagreiro, mas elas não tiveram a revelação de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, que estava ali para lhes dar vida eterna. Elas não estavam prontas para esse tipo de compromisso. O resultado do discurso de Jesus está lá no versículo 60 e 61. Veja o que aconteceu. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Uau! Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhe disse: isso é motivo de tropeço para vocês? Jesus estava a ponto de dar a vida por aquelas pessoas, estava oferecendo o seu corpo para ser partido, o seu sangue para ser derramado, e ele diz: isso é motivo de tropeço para vocês? Daquela hora em diante, no versículo 66, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus então perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Foi então que Simão Pedro, no verso 68, responde assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Quantos discípulos de Cristo vieram nessa manhã? Aleluia. Dê o seu melhor aplauso ao Senhor. Graças a Deus pelos discípulos fiéis. Os fãs foram embora,
Somente os discípulos permaneceram. Os discípulos tinham a revelação de quem Jesus era. Não um profeta, não mais um mestre da lei, mas o Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, querido, para que você compreenda bem a palavra de Deus nessa manhã, o compromisso nos nossos dias que mais se assemelha na nossa cultura a esse tipo de aliança de sangue que Jesus estava falando, é o matrimônio. Quantos casados vieram aqui hoje? Muitos. Eu sei que você vive dentro de uma família. O compromisso que nós temos na nossa sociedade, nos nossos dias, que mais se assemelha ao que Jesus está falando, a aliança de sangue é o matrimônio. O que é o matrimônio? É uma aliança de amor, onde todas as coisas se tornam comuns entre duas pessoas, não é assim? Quando alguém vai se casar, aqui tem uma imagem para você visualizar, o noivo e a noiva se colocam diante de Deus, eles trocam os nomes, não é assim? Um contrato é firmado, é assinado. Você já assistiu a um casamento, não é verdade? Todo o ritual do casamento, ele é muito parecido a um ritual de aliança de sangue da antiguidade. Eles trocam os nomes, assinam um contrato, fazem isso na presença de Deus. Há juramentos que são feitos na forma dos votos. Vocês se recordam dos votos do casamento? Eu prometo amá-la, honrá-la, ser fiel na alegria ou na tristeza, na doença. Está aqui o Mateus e a Gabi se casaram há pouco tempo, né? Você vai trocar ali esses votos de amor na presença de Deus. Nos nossos casamentos aqui na igreja, não sei se você já assistiu algum, nós tomamos também pão e vinho, simbolizando o corpo partido de Jesus, o seu sangue derramado, naquela aliança do matrimônio, que é feita na presença de Deus como algo solene, sagrado e que não pode ser quebrado. O casamento é uma aliança de sangue no padrão bíblico, e é essa maneira que Deus escolheu para se relacionar conosco. A Bíblia começa num casamento e termina num casamento. Nas primeiras páginas do Gênesis, nós temos o matrimônio do primeiro homem e a primeira mulher. Nas últimas páginas, nós temos o casamento de Cristo com a sua igreja. A igreja é chamada noiva do Cordeiro. Nós passamos por isso algumas semanas. Porque esse é o compromisso que Jesus deseja firmar conosco. O compromisso que devemos ter como Jesus é como do matrimônio. É como de uma noiva, a esposa de Cristo. Essa é a igreja, esse é o compromisso que Ele pede de algo de cada um de nós. Perceba, querido, não se deixe enganar pelos dias que nós vivemos, pelos falsos pregadores, pelas falsas profecias. Não é algo superficial, não se trata de ser um fã, de comprar uma camiseta. Não se trata de vir a um auditório no domingo pela manhã. Mas de um matrimônio, de um casamento, de um pacto que compromete toda a sua vida. Assim como o marido e a mulher se tornam um, nós devemos nos unir a Cristo e nos tornar um com Ele. Nos submeter a Cristo como o noivo. É isso, querido, que Jesus estava falando. Deus já tem falado conosco nesses termos nas últimas semanas. Ele deu a sua vida por nós em amor. Nós devemos apenas corresponder esse amor, separando-nos para o noivo, servindo, nos submetendo a Ele em amor. É disso que se trata o nosso relacionamento com Cristo. Você entende a palavra de Deus nessa manhã? Não é algo superficial, é como um casamento, uma aliança de sangue, um relacionamento íntimo, de amor, uma aliança que implica toda a vida de alguém. Diga junto comigo, é um relacionamento de amor. Não se trata de religião, não se trata de rituais para seguir. Você entende? Hoje em dia as pessoas se perguntam assim, elas vão ali perguntar para o pastor, vão perguntar na internet, como que eu posso ir para o céu fazendo o mínimo possível?
Como que eu posso ser um crente? Como que eu posso ser salvo? Qual o mínimo que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa é a dúvida da maioria das pessoas hoje. Elas perguntam: quanto que eu tenho que contribuir? Qual é o mínimo que eu posso ofertar? Eu tenho que contribuir 10% mesmo? Eu sou obrigado a contribuir 10%? E se eu contribuir 5%? E se eu contribuir 2%? E se eu contribuir 1%? A pergunta é: qual o mínimo que eu posso fazer para ser salvo? Eu tenho mesmo que servir? Eu tenho mesmo que tomar o meu tempo? Hoje em dia as pessoas se perguntam até: eu tenho mesmo que ir à igreja? Se eu não ficar em casa e assistir do sofá, não é a mesma coisa? Por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que conviver com os outros? Eu não posso ser igreja sozinho no meu sofá? Pastor, está escrito na Bíblia, eu tenho mesmo que ser um líder? Eu sou obrigado a ser um líder? Eu sou obrigado a influenciar outros? Essas são as perguntas que são feitas. Ou em outras palavras, qual é o mínimo que eu preciso fazer? Acontece, ouça bem, que todas essas perguntas são terríveis. Todas essas perguntas estão erradas. Quem faz essas perguntas não entendeu nada, não sabe quem Jesus é e não entendeu o que Ele fez na cruz do Calvário. Você está perguntando qual o mínimo que pode fazer, qual é o mínimo que precisa ofertar, quando Jesus disse claramente: quem não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Que pergunta é essa? Pense na aliança de amor, no matrimônio. Será que alguém pode se casar com outra pessoa pensando: qual é o mínimo que eu preciso fazer para não me divorciar? Será que um casamento assim vai dar certo? Vai? O que vocês acham? Se o marido pensar: qual é o nosso contrato mesmo? Vamos ler o nosso contrato de casamento. Qual o mínimo que eu preciso fazer para que a gente continue casado? Será que um relacionamento assim vai prosperar? O que vocês opinam? É claro que não. Quanto tempo esse matrimônio durará? No último mês eu fiz 23 anos de casados. Está aqui a minha esposa Alessandra. E você não tem como fazer o mínimo possível. O casamento só funciona com o melhor dos dois, com um pacto que envolve toda a vida dos dois. Não é assim, não é verdade? Não pode só um estar comprometido e o outro não. Não funcionará. Eu não tenho como dar 10% no matrimônio e falar: o outro resto é para mim. Nem 20%, nem 50%. Ou no matrimônio eu dou 100% ou não tenho nada. Ou alguém gostaria aqui, alguma das mulheres, de um marido 99% fiel? Alguém gostaria? Ninguém se manifestou? Mas 99 não é bom? 99 dias ele é fiel, só no 100º que não. Quem gostaria um marido assim? Ou uma esposa? Quem gostaria uma esposa assim? 1% infiel é infiel. 99% fiel é infiel. O matrimônio só funciona se houver compromisso 100%. Se eu faço o café da manhã para minha esposa, e olha que meu café hoje em dia não é só apertar um botão, não. Eu moo o café na hora, fervo a água, uso diferentes prensas, e levo ali o café preto quentinho para minha esposa. Mas eu faço isso por quê? Porque está no contrato? Porque eu sou obrigado? Será que se eu não levar o café para ela, ela vai se divorciar de mim? É por isso que eu faço? Não, para que eu faço? Em amor. Se ela vai no sábado à noite: Fábio, qual a camisa que você vai no culto? Eu vou passar sua camisa para você. Eu sou terrível para passar camisa. Eu posso até fazer o café bem, mas para passar camisa eu posso ficar 1 hora e não vai sair bom. E se ela vai passar minha camisa ali no sábado à noite, é por quê? Porque ela é obrigada, porque está no contrato, porque, olha, o que eu preciso fazer? Se eu não passar a camisa, será que ele vai se divorciar de mim? Não. Porque nós servimos um ao outro por amor. Porque nós completamos um ao outro, porque estamos num relacionamento de aliança, de amor, e um está disposto a dar a vida para o outro. É só assim que o matrimônio vai funcionar. Um compromisso 100% do noivo e da noiva em amor. Agora o mesmo vale para Cristo.
Ele já deu 100% por você. O seu corpo foi partido. Até a última gota do seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. E você se pergunta, qual é o mínimo que você precisa fazer para Ele? Será que essa aliança é válida? É claro que não. O matrimônio é o que nós temos de mais parecido no relacionamento proposto a nós por Cristo. Não pense que você vai agradar a Deus com a religião externa. Não pense que você vai agradar a Deus cantando bonito. Não pense que você vai agradar a Deus dando uma esmola no cesto. Não pense que você vai agradar a Deus porque saiu de casa no domingo de manhã e se sentou no auditório. Nós somos chamados por Deus nesse termo de uma aliança. E é também isso que a Páscoa significa. Jesus está chamando a sua igreja a firmar uma aliança com Ele. Uma aliança de amor, uma aliança de sangue, uma aliança que implica renunciar a tudo quanto tem para poder converter-se num discípulo de Cristo dessa geração. Esse discurso chocou aquelas pessoas e muitos quiseram ir embora. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, não para que você vá embora, mas porque Ele tem um propósito para você. Você é escolhido de Deus e Ele está te chamando para mais perto. Ele está te chamando para ser um discípulo verdadeiro. Ele tem um propósito para a tua vida. Não importa qual a idade que você tem, o que você viveu até aqui, Ele está te chamando para viver ao lado dEle. Ele tem um plano perfeito para você. Ele está te chamando a se santificar. Ele está te chamando a pagar um preço. Ele está te chamando a ser um verdadeiro discípulo nessa geração. Nas próximas semanas, nós teremos aqui 2 ritos importantes da fé cristã. E os 2 falam a respeito de aliança. O primeiro deles é o batismo nas águas. Na próxima semana, nós teremos o batismo nas águas. E o Senhor está chamando aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, a essa aliança. Morrer com Cristo. É isso que significa o batismo. Quando alguém é batizado nas águas como ordenou Jesus, ele se deita nas águas, simbolizando a morte e o sepultamento de Cristo. E quando se levanta a ressurreição com Cristo, para uma novidade de vida. É isso o que o batismo significa. Arrependimento de pecados e uma aliança de vida. A morte para o velho homem e a ressurreição com Cristo, para viver uma nova vida, a semelhança, uma nova vida, até que a imagem de Cristo seja formada em mim. Para que o batismo seja válido, é preciso arrependimento de pecados, a fé em Cristo Jesus e uma disposição de firmar uma aliança com Cristo, uma aliança eterna. Arrependimento de pecados. É preciso abandonar o pecado. Gálatas 5, eu quero que você leia comigo esses poucos versículos, nós já estamos quase terminando. O apóstolo Paulo fala sobre o fruto da carne e do Espírito, e ele diz assim, deixa eu encontrar aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão. Aqui o versículo 19. Toda prática imoral, sexual, fora do matrimônio, são obras da carne. Idolatria, quando você adora mais e ama mais aquilo que é material, ou toma um ídolo para si acima do Senhor, a feitiçaria, o ocultismo, inimizades, agora falando do relacionamento com as pessoas, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, brigas, dissensões ou facções. 21, inveja, a embriaguez, os vícios, as orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O arrependimento dos pecados é olhar para a minha própria carne,
para as minhas faltas, para o meu pecado, arrepender-me e ter uma mudança de vida, uma mudança de caminho. No arrependimento, eu olho para mim, lamento, peço perdão a Deus, e então dou uma guinada para viver em novidade de vida. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez, pela milésima vez, se você está dando passo pelo batismo, se você já batizou há muitos anos. Aquele que vive na prática do pecado não herdará o reino de Deus. Que você se arrependa dos seus pecados, se reconcilie com Cristo. Pelo seu corpo partido, há redenção. Pelo seu sangue derramado, há perdão para os pecados. Arrependa-se, mude de vida, aproxime-se de Cristo e Ele te receberá como uma noiva. Ele te receberá como a sua igreja. Ele te receberá e firmará com você uma nova aliança. Esse mesmo símbolo que vemos no batismo, uma aliança de vida, a morte para o velho homem, o arrependimento e a ressurreição com Cristo, é o mesmo que nós vemos na Santa Ceia. Cada vez que nós estamos na mesa do Senhor e tomamos do corpo partido pelo pão, do cálice, simbolizando o sangue de Jesus que foi derramado, ali Jesus também está presente. E todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus na Santa Ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com Cristo, uma aliança de vida, uma aliança de sangue, que foi firmada há 2000 anos na Páscoa, quando o seu próprio corpo foi partido e o seu sangue foi derramado pela nossa redenção. Por isso, quando nos colocamos diante da Santa Ceia, o batismo vem primeiro. O batismo é a iniciação na fé cristã. E depois que eu sou batizado, que eu firmo uma aliança com Cristo, a Santa Ceia, todas as vezes que a igreja está reunida e celebra a Santa Ceia, nós estamos renovando essa aliança. Eu firmo uma aliança no batismo com Cristo. E todas as vezes que estou com os meus irmãos celebrando a Santa Ceia, estou renovando essa aliança. Uma aliança de sangue, uma aliança de compromisso que requer a entrega de toda a vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, nós não vamos ler hoje, nós vamos continuar nas próximas semanas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma. Cada vez que nos colocamos diante de Deus, na Santa Ceia, devemos nos colocar com reverência, com arrependimento, pedindo perdão pelos pecados. Quem come, por isso quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para sua condenação. Nem o batismo, nem a Santa Ceia têm poder e valor em si, mas eles precisam refletir uma verdade que está no coração daquele que crê. Se eu me coloco diante da mesa do Senhor, em pecado, em irreverência, sem examinar a minha própria vida, sem ter uma aliança com Cristo, a ceia que era para ser vida, trará condenação, é o que está escrito. Quem come e bebe sem examinar a si mesmo, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Querido, quando olhamos para os ensinos de Jesus, Jesus sempre deixou isso muito claro. Ele não busca fãs emocionados, ele busca discípulos. Ele busca verdadeiros seguidores que o amam, estão prontos a firmar um compromisso de vida, como um matrimônio. Assim como o homem se casa com a sua mulher e os dois se tornam um, Cristo está chamando a sua igreja, cada um de nós, para que firmemos uma aliança de amor com Ele, uma aliança da qual depende toda a nossa vida. Renúncia 100%, não é 1%, nem 5%, nem 10%, nem 50%, nem 99%. Aquele que não renunciar tudo a quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Você pode compreender a palavra de Deus hoje? Amém. Fã ou discípulo? Avalie o seu compromisso com Jesus hoje. Pela última vez hoje eu te pergunto, quem é Jesus para você? Você está aqui nessa manhã por quê? Porque está buscando um milagre? Porque tem que pagar a conta amanhã? Vou dar uma oferta ou fazer uma oração, quem sabe Deus me abençoa. Ninguém pode comprar as bênçãos de Deus. Ele é o Cristo,
Ele é o Salvador. Ele tem poder para mudar a tua identidade, mudar a tua sorte, mudar o teu destino eterno. Por isso Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Mas porque não teve pecado, ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Onde 2 ou mais estão reunidos no seu nome, ali Ele também está. Ele está aqui nessa manhã. Essa verdade queima hoje no teu coração. O Senhor te chama, arrependa-se dos seus pecados. Tenha uma decisão de mudança de vida, de abandonar as obras da carne que te afastam de Deus. É disso que você precisa, não é do pão, não é da cura do teu físico, é a cura da tua alma. O Senhor está nos chamando a uma consagração nesse tempo, por isso estamos em jejum. Se você ainda não foi batizado, olhe para dentro do seu coração, fale com Jesus desse passo de fé, arrependa-se e firme-se e firme uma aliança com Cristo. Se você já é batizado, consagre a sua vida a Deus, renove a sua aliança com Ele, seja um discípulo de Cristo, aquele que aprende e também ensina a outros. Ouça a voz do Senhor hoje, porque Ele te chama a um novo nível de compromisso, de aliança na sua presença. Quantos desejam isso de todo o coração? Nós vamos orar hoje. Na próxima semana teremos uma festa com o batismo, e daqui a 2 semanas a celebração da mesa do Senhor na própria Páscoa. E eu creio que esse é um tempo de santificação. Esse é o tempo que o Senhor está te chamando a renovar a sua aliança com Ele.